noite para você. Começamos mais um Bem Saúde. O Bem Saúde, você sabe, não fala só sobre saúde humana, mas também sobre saúde animal. Lá no último bloco tem muita informação para você com o Mundo Pet. Hoje vamos falar sobre vários assuntos e vamos começar diretamente falando para você que está com um bebezinho novo em casa. Pois é, uma grande preocupação das mães é a cólica dos bebês. E quem vai dar mais informações para a gente sobre o assunto é a pediatra Solange Azizi. Olá, doutora Solange, tudo bem? Está por telefone falando com a gente? Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. Quer dizer, então, que a cólica realmente é um dos grandes problemas dos bebezinhos, né? Quais são os sinais que indicam que o bebê está com cólica? Bom, um sinal que é bem característico, que a mãe conhece, inclusive a mãe de primeira viagem, é aquele choro gritado, e geralmente um choro que tem horário, e infelizmente de noite. A criança ela fica muito vermelha, o bebezinho fica muito vermelhinho, começa a sacudir as pernas, ficar esticadinho assim como se fosse um gato, sabe? E ele se estica e balança as perninhas como se fosse um movimento de bicicleta e grita alucinadamente. E tem algum motivo por ser mais à noite do que durante o dia? Não tem. As mães sempre perguntam por que de noite. Não, eu nunca soube responder por quê. O que a gente sabe é que a maioria das vezes, a grande maioria das vezes é de noite, mas a crise de cólica pode aparecer em qualquer momento, mas quase sempre é noite. E qualquer bebê pode ter esse problema? Qualquer bebê pode ter? Não, qualquer bebê tem. Todo e qualquer bebê tem. Todo recém-nascido vai passar pela cólica. Eu costumo dizer para as mães que isso aí é igual à adolescência. O bebê tem que passar por essa fase da cólica. Por quê? Porque existe uma coisa que nós temos dentro da nossa barriguinha que chama-se flora intestinal. A microbiota são os bichinhos que a gente tem, né? Esses bichinhos nos protegem na nossa vida futura. Então, é por isso que a gente sempre bate na tecla de tomar cuidado com o antibiótico, tomar cuidado com alguns remédios, porque eles destroem a flora intestinal. Então, essa flora intestinal ela está se arrumando. E enquanto ela se arruma, a criança tem essa dor, tem uma formação muito grande de gases, tem a cólica, tem as dores, o bebê fica com a barriguinha muito inchada, aquele abdômen muito globoso, muito protuso, mas é uma fase que tem que passar. Então, qualquer bebê pode, na verdade, qualquer bebê tem. Então, todo e qualquer bebê tem que passar por isso. E os hábitos da mãe, né, na gestação, acabam posteriormente influenciando nessas cólicas dos filhos, não? Não, na gestação não. Quando a mãe ela torna-se nutriz, o bebê ele mama, o bebê é um lactente e a mãe dá de mamar, a mãe é uma lactante ou nutriz. Nessa fase, aí sim, os hábitos alimentares vão influenciar diretamente na cólica do bebê, para mais ou para menos, né? Se tiver uma boa orientação, eu de minha parte dou sempre. Tanto no curso de gestante quanto em consultório, dou sempre essa orientação. Se tiver uma boa orientação, não tem problema não. O bebê vai ter aquela cólica normal, que tem que ter mesmo, sim, mas não vai ser tão aguçada por conta da dieta da mãe. E o que a mãe pode comer e não pode comer? Por exemplo, tem uma história que diz que a mãe não deveria comer, por exemplo, verdura, que algumas folhagens mais escuras poderiam prejudicar. Explica pra gente. Não, isso aí é muito mito, né? As avós é que falam, porque o bebê pequenininho, ainda mais no comecinho, ele faz um cocô esverdeado, que a gente chama de mecônio, mas isso é próprio também da arrumação da flora intestinal do bebê. Então, as fezes são de coloração, de consistência, o aspecto bem diferente nesse começo, mas nada tem a ver com folha verde escura, porque calha da cor é verde escura também, mas não tem nada a ver, isso é super mito. Então, a mãe pode comer folha verde escura. O que a mãe que está nutrindo, que está amamentando, que é a lactante, o que ela deve evitar são principalmente condimentos, que eu acho que todo mundo sabe o que é, né? A pimenta, aqueles condimentos que se coloca na cozinha, aquelas especiarias, as ervas. Os alimentos muito quentes
E aí eu sempre brinco com as mães que alimento quente não é aquele que vai queimar a sua língua. O alimento quente é com base no café, no chocolate, no coco. Então, esses 3 alimentos são péssimos e todos os seus derivados, né? Por exemplo, chocolate, um bolo de chocolate, uma barra, um bombom, uma trufa, o coco, a cocada. Ah, tem também o amendoim, que eu esqueci, que é a paçoca, que muita gente gosta, né? Então, esses alimentos mais quentes devem ser evitados. Os condimentos, os sucos cítricos. Tem muita gente que acha que a mãe que está amamentando tem que tomar suco de vitamina C para dar sustância no leite. As avós falam assim. Isso é mito também, porque, veja bem, a vitamina C, o nome dela científico é ácido ascórbico. Então, o ácido, como o próprio nome diz, ele vai causar acidez. E essa acidez vai causar fermentação. Então, essa fermentação enche mais a barriguinha do bebê de gases. As alças intestinais ficam distendidas, não cabem naquele espaço do abdômen, por isso que fica aquela coisa gorda, e o bebê começa a chorar demasiadamente. Leite condensado não, né? Do quê? Que faz mal? É. Não, leite condensado não faz mal, só engorda. Só Os engorda. derivados lácteos, tem muita gente que diz que a mãe que está amamentando tem que tomar canjica, tem que tomar leite. Se a mãe tomar muito leite, por conta da questão hormonal, ela vai ficar cheia de espinha. Ela vai arrumar uma carinha de choquito para ela. O bebê não vai ter problema em relação a isso, não. A mãe é que fica mais acometida. Uma outra coisa também que eu tenho que falar, Lu, sem ser essas 3 que a gente já falou, são os embutidos, que são veneno para a mãe que está amamentando, carnes cruas, principalmente aquela mãe que adora uma comida japonesa, é legal, mas nesse momento não deve. E os molhos, que também são muito ácidos. Os molhos que tem na comida japonesa, né? O teriyaki, o molho shoyu, e aqueles molhos comuns que as pessoas usam, molho de tomate, mostarda, barbecue, essas coisas assim, que tem acidificante. Coisas industrializadas, corantes, isso tudo faz muito mal para uma mãe que está amamentando. E alguma coisa que seja importante que ela deixe sempre, mantenha sempre na alimentação, que possa ajudar a evitar? Não, ajudar a evitar não, mas o que vai ajudar a mãe também é não desnutrir, porque a fase da amamentação é uma fase mega difícil, né? Quem passa por isso sabe, a mãe ela fica consumida de fato, então ela tem que beber litros e litros e litros e litros d'água, mas ela precisa comer muita proteína e muita vitamina e também muita fibra, porque a mãe seca muito. Então, ela tem dificuldade de urinar, dificuldade de evacuar, muitas vezes tem dificuldade até de chorar, porque as lágrimas secam. Então, como ela se seca toda, e é por isso que a gente pede para beber litros e litros, aliás, atenção quem está escutando, quando vê uma mãe amamentando, pega um copinho d'água e a mãe pode beber água enquanto está amamentando, que o leite não fica ralo. Isso aí também é um mito danado. Então, a mãe tem que comer aquela dieta baseada proteica mesmo, com bastante legume, bastante carne vermelha ou branca. Carne de rã é uma carne hiper, super proteica, excelente para essa fase. E tomar cuidado com as carnes cruas. E como é que faz para evitar essas cólicas nos bebês? O bebezinho ele pode, por exemplo, tomar um chazinho para poder diminuir a cólica? Então, a gente tem a indústria farmacêutica que ela é muito cruel, né? Ela joga no mercado trocentos medicamentos. E o pessoal acaba embarcando, porque como é uma fase muito difícil, o bebê grita muito, o pessoal tem muita peninha, acaba que o pessoal sai comprando um monte de remédio. Não adianta nada, vai gastar uma dinheirama, porque tem alguns produtos que são mega caros, e nada vai adiantar. Porque aquilo é uma fase que precisa passar, que está se arrumando a flora intestinal. Então, não tem como. O que vai aliviar é o calor úmido, que a gente chama de compressa morna, que serve uma toalhinha, né? Coloca na aguinha morna, tosse bastante, coloca a toalhinha na barriga do bebê com cuidado, porque a pele do bebê é muito delgada, qualquer coisa marca e que queima mesmo, e dá bolha. Então, uma compressinha de água morna. Há quem defenda o chá, né, Lu? O chá é assim, também tem que tomar cuidado, porque tem gente que acha que tem que dar 10 ml, 20 ml de chá. Tomar cuidado com isso, porque muito chá também não é muito legal. Dá algumas gotinhas, tipo assim, dá uma colherinha de chá do chazinho que fizer, entendeu? Ou pegar aquela seringuinha de 1 ml e ir colocando devagarinho, é bem pouquinho. É só mesmo por causa do calorzinho que aquilo oferece, entendeu? E seria chá de quê?
Pode dar chá de qualquer coisa, menos chá de louro, né? Porque a criança vai vomitar. Geralmente chá de funcho, chá de camomila, chá, essas coisas, esses chás assim mais comuns, né? Erva doce. Nada de florear. Oi? Erva doce, erva cidreira. Erva doce, erva cidreira, nada de florear muito hibisco, aí já tá floreando demais. Essas coisas mais comuns mesmo, tá? Tá certo. Eu quero agradecer mais uma vez sua presença aqui no Bem Saúde, mesmo por telefone. Muito obrigada, viu, doutora Solange? De nada. Conversei com a doutora Solange Azizi, que está no Facebook também como Tia Sol Pediatra, e também atende lá na Dr. Med Petrópolis, que é na Rua do Imperador 625, Shopping Copacabana, 2º andar. O Bem Saúde faz um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. Dr. Med, cuidando de toda a sua família. Mais de 20 especialidades e 2.000 tipos de exames. Marque sua consulta. Dr. Med, Rua do Imperador 625, Sala 202, Shopping Copacabana, Petrópolis. Atualmente, para se aproximar do público-alvo, é preciso muito cuidado com a comunicação. Atingir resultados com eficiência requer profissionalismo e qualidade. Seja para a produção de conteúdo, serviços de comunicação integrada ou desenvolvimento de projetos multimídia, ligue para a plataforma Comunicação e Entretenimento. O grupo é formado por profissionais com expertise em audiovisual, web, impressos e mídias digitais. Plataforma Comunicação e Entretenimento, ampliando a sua voz para o mundo. Estamos de volta com o Bem Saúde, agora falando sobre as principais doenças gastrointestinais. Hoje recebo mais uma vez o Dr. José Francisco Vieira. Olá, seja bem-vindo aqui no Bem Saúde. Obrigado, muito obrigada. Lu. Quais são as principais doenças gastrointestinais? São a doença de Crohn e a colite, por exemplo? As doenças inflamatórias intestinais é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Inclusive que esse mês é o mês de maio relativo a essas duas doenças. São duas doenças que acometem o intestino grosso ou o intestino fino. São doenças que são de caráter crônico, que não tem cura, mas tem tratamento, né? A gente tem que diferenciar as doenças agudas e as doenças crônicas. Essas duas são doenças que podem se agudizar e se tornarem crônicas, né? E como diferenciar uma da outra? A retocolite ulcerativa, ela só acomete o intestino grosso. É mais superficial. A doença de Crohn pode acometer da boca até o ânus, tá? E é uma doença que a gente chama de doença transmural, ou seja, ela compromete toda a musculatura do intestino, tanto do intestino grosso quanto do intestino fino. E pode até provocar área de estenose, área de obstrução no intestino. E tem alguma causa específica? Até o momento a gente não tem uma causa exata, porque até por isso que não tem cura. Sabe-se que tem alguns fatores envolvidos nisso, o fator genético, né, o fator ambiental e o fator da flora intestinal, da microbiota intestinal. Esses fatores juntos, num determinado momento, vai abrir o quadro da doença. Agora, a gente não sabe quando que isso que acontece. Agora, o ideal é sempre fazer algum tipo de exame para poder diagnosticar precocemente, né? Tem que prestar atenção nos sintomas. O que acontece? Essas doenças costumam cursar com diarreia crônica, né? Episódios esporádicos de diarreia, de dor abdominal, quando a pessoa vai faz uma dieta, toma um medicamento para aliviar a dor e parar a diarreia. Aí isso passa e ela deixa passando. Aí repete outra vez, vai repetindo. Quando vê, ela abre um quadro mais agudo, mais intenso, com muita diarreia, com muita dor, e aí a doença vai fazer o diagnóstico. A doença está mais avançada. Isso aí fica mais difícil, mais complicado para se tratar a doença, né? As duas doenças, tanto a retocolite ulcerativa como a doença de Crohn. E pode aparecer em qualquer idade ou tem um... Pode aparecer em qualquer idade. A idade mais
é comum desaparecer entre os 14, 40, 45 anos. Depois tem um pico, né, acima de 60 Entre anos. os 14, 40 e 45. 14 e 40 anos mais ou menos. É a faixa que tem maior incidência. Depois 60 anos. E agora também está aumentando muito o número de crianças com esse tipo de doença. Isso é até uma doença de saúde pública, né? Porque compromete a qualidade de vida da pessoa, ou seja, a pessoa deixa de trabalhar, deixa de frequentar a escola, deixa de ter uma vida social por causa do sintoma, né? Que é dor abdominal, diarreia. Às vezes a pessoa evacua 10, 15 vezes por dia, né? A pessoa acaba entrando num quadro de ansiedade, de depressão. Uma situação muito complicada para as pessoas. Socialmente é difícil, né? É Você difícil conseguir lidar com a lidar com doença. isso. E como é que faz para evitar? É possível evitar a doença? Não tem como evitar. Tem como fazer o diagnóstico, fazer a prevenção, quanto mais cedo melhor, e fazer o uso de medicamento, como a hipertensão, né? A hipertensão arterial, a diabetes, tomar remédio vai ficar controlado. Não pode deixar de tomar o remédio, porque senão vai complicar. Então a doença ela tem cura ou é Não, só cura tratamento? não, só tem tratamento. Até o momento só tem tratamento, não existe uma cura para a doença. E o não tratamento pode fazer com que a doença ela se transforme, por exemplo, num câncer? Sim, a retocolite ulcerativa tem uma maior probabilidade de se transformar num câncer depois de 10 anos de diagnóstico da doença. Depois disso tem que se fazer uma colonoscopia anual com biópsia para ver como que está as células ali. A doença de Crohn também tem, mas não é uma menor possibilidade do que a retocolite ulcerativa. Por isso que todas as pessoas que têm a doença têm que estar sempre investigando, procurando seu médico para fazer esse acompanhamento. E a gente está no Maio Roxo, exatamente de conscientização da doença, e mais uma vez vai ter a caminhada, né? Mais uma vez. No próximo sábado. No próximo sábado, agora, dia 4 de maio, às 13h30, na Praça da Liberdade. A gente fazia concentração na Praça da Liberdade, passando pela Coelha, a Rua da Imperatriz, a 16 de março, Nelson Saerp, e terminando na Praça da Liberdade. Vai ter apresentação de um coral e sorteio de brindes, né? Vai ser muito importante a participação de todos, mesmo quem não tenha doença, eu convido a todos para participarem, porque é muito importante isso. Até para conhecer um pouco da doença, para saber da doença. Ter mais informação. E mais né? informação sobre a doença. Que pode acometer em qualquer pessoa, qualquer pessoa. Tá? E é para ter pessoa saber os sintomas da doença, conviver, ver aquelas pessoas que estão convivendo com a doença. Isso vai ser muito importante. Então vai ser no próximo sábado, dia 4 de maio, na Praça da Liberdade. Que horas? Às 13h30. 1h30 da tarde? 1h30 da tarde. 1h30 da tarde. A consideração é lá na Praça da Liberdade. Na Praça da Liberdade. E vai ter brindes e também apresentação de coral. De coral. Tá muito bem. Eu agradeço a Prefeitura Municipal, que está me dando um apoio muito grande para fazer mais essa realização dessa 8ª caminhada. Já são 8 anos que nós estamos nessa... 8ª caminhada, 8ª olha aí. caminhada. Realmente é persistência, persistência, gente. Isso tem mesmo. que ser persistente para poder ensinar para poder, as pessoas, a própria educar, doença né? ensina que tem que ter persistência para poder conviver com a doença, né? Então acho que isso é importante. Muito bem. Quero agradecer mais uma vez sua presença Eu aqui te agradeço, no Bem Luciana, essa Saúde. oportunidade mais uma vez de estar aqui podendo divulgar esse nosso evento. A sua participação é muito importante também. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu conversei com o gastroenterologista José Francisco Vieira, que falou um pouquinho aí sobre a caminhada do próximo sábado, né, que é na Praça da Liberdade, e também sobre a doença de Crohn e a colite, que são doenças inflamatórias gastrointestinais. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? Sobre uma campanha. De repente o seu filho está com o dentinho caindo e você acha que é melhor colocar o dentinho em cima do telhado, colocar debaixo do travesseiro. Pois é, então uma faculdade de São Paulo, a Faculdade de Odontologia da USP, ela está com uma campanha chamada O Endereço da Fada do Dente, que é para poder utilizar esses dentes como pesquisa científica. Dá uma olhadinha no vídeo. Sabia que o que pode salvar muitas vidas está bem debaixo do seu travesseiro? Para o seu filho, esse dente vale uma moedinha. Para a ciência, vale mais que dinheiro. É um órgão usado em centenas de pesquisas. Um tesouro verdadeiro. Mas ninguém sabe disso. E dentes de leite acabam em gavetas, lixos e telhados. Calma, Dennis. Não precisa ficar chateado. Para ajudar, vou revelar o segredo. Ai, tô tão empolgada e contente. A partir de agora, você vai conhecer o endereço da Fada do Dente.
Eu moro na FAUSP, na Faculdade de Odontologia. É pra cá que eu trago os dentes que eu recolho todos os dias. E agora que você sabe onde eu moro, manda seus dentes pra mim, vai. Diz que sim, diz que sim. Prometo que é muito fácil. E é de graça. Veja lá no site o endereço da Fada do Dente. E por favor, compartilhe esse vídeo. Ajude a corrente. Olha, ouviram a fada. Muito, muito obrigada. Viu, né, gente? Então, muita gente não sabe que o dentinho do seu filho, o dentinho de leite do seu filho pode ajudar aí em pesquisas científicas. Quem quiser saber mais informações, é só entrar em contato lá no site, que é www, você está vendo aí, endereço da fadadodente.com.br. Essa é uma campanha da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Agora é hora de Mundo Pet. Solta a vinheta, Michel, por favor. Pet de hoje, a gente conversa sobre posse responsável com a médica veterinária Tayana Leal. Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um Dicas Vet Mundo Pet. Hoje vamos falar sobre um assunto que é muito importante para você que está pensando em adotar ou comprar um bichinho de estimação. E a gente vai ensinar um pouquinho para você sobre posse responsável. E quem vai falar sobre o assunto é a doutora Tayana Leal. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bom? Quando a gente fala em posse responsável, o que é a posse responsável? A posse responsável, ela começa, né, a partir do momento que você adquire um animal. É você simplesmente pegar e dar todos os cuidados que ele demanda. Muitas vezes as pessoas acham que tem um bicho de estimação e não precisam ter contato com aquele bicho. Isso é fundamental para se conseguir perceber algum problema no animal logo no início, não é? Exatamente. O que acontece? A gente ter um animal e posse sobre ele é justamente isso. A gente manipular para poder dar esses cuidados que ele requer. Então, assim, não adianta eu ter um cachorro e falar, eu tenho um cachorro, mas ele fica no quintal, eu não vou lá fazer carinho, eu não tô avaliando ele a todo instante. Você tem que palpar, às vezes com isso você diagnostica algo precoce. O próprio carinho às vezes te mostra muita coisa, olhar sempre a boquinha, como que tá, o aspecto do pelo, isso tudo é importante. O que o tutor do animal poderia avaliar, poderia perceber só nesse contato com o bichinho? Às vezes uma bicheira que está começando, né, devido ao odor, às vezes você vê um machucadinho, algum probleminha de pele, isso tudo você sente, às vezes algum nódulo, né, alguma coisa um pouquinho mais séria do que um probleminha de pele. Então, assim, você passando a mão ali no carinho, naquela rotina diária, você acaba observando isso tudo. Agora, quando você cuida de um animal, você não pensa só em comida e água, né? É preciso também ter uma série de medicações que precisam ser dadas. Né? Sim, como isso. O que, por exemplo? A vermifugação, né, é uma coisa que deve ser realizada. Além disso, o protocolo vacinal, né, que é feito anual em filhotes, depois tem que fazer reforço anual, né, para prevenção de algumas doenças, isso é importante. Então, assim, a gente tem que pegar e ter um controle de uma forma geral. Então, vacinação, vermifugação, controle de ectoparasitas, né, pulga, carrapato, isso tudo a gente tem que dar uma atenção especial. E assim, é importante ter consultas, né, periódicas a um veterinário justamente para isso, para colocar os pingos nos is, né? Organizar toda essa rotina anual do seu animal. Pelo menos, né, naquele momento, a cada 12 meses ali, levar o bichinho. A própria vacinação, antes da vacinação, há uma avaliação, né? Exatamente. Né? Para ver se tá tudo ok, se ele pode ser vacinado. Então, quando a gente vai vacinar um animalzinho, a gente tem que ver temperatura, auscultar. E muitas vezes nesse próprio início de uma consulta, digamos assim, nessa própria avaliação, você detecta alguma coisa. É fundamental que quando ele fique idoso, aí sim você fique ao lado dele, né? Porque um animal, hoje em dia, é até contra a lei você abandonar um animal, principalmente se ele for idoso. Quando chega a terceira idade, que é a partir dos 8 anos, mais ou menos, isso, né? O que a pessoa tem que redobrar de cuidados? Muitos. A alimentação muda, você tem que entrar com uma alimentaçãozinha especial. Às vezes ele começa a ter algum problema articular, então tem que também dar uma atenção a isso, questão de exercício. Muito bem, eu quero
quero agradecer a sua participação aqui no Dicas Nada, Vet que Mundo isso. Pet. Eu falei com a veterinária Tayana Leal, que explicou para você que é muito importante você ter total cuidado com seu animal de estimação, pensar bastante antes de adotar ou comprar. É um projeto para 10, 15 anos. Logo mais a gente volta com outras dicas do Dicas Vet Mundo Pet. Tchau, tchau! Viu aí, né, gente? Os cuidados que você tem que ter quando você tem um bichinho de estimação. E vou agradecendo a você que nos assiste aqui no Bem Saúde, Mundo Pet. A gente já vai ficando por aqui. Lembrando que se você quiser saber mais informações com relação ao universo feminino, universo de saúde, mundo animal e muito mais, é só ir lá no meu YouTube, Luciane Fortunato, com 2 T's no final. E também me segue no Instagram, Luciane Fortunato. Tem muita informação lá para você. Agradecendo a Cida Coelho e toda a equipe lá do estúdio Cida Coelho, na 16 de março, número 80, sobre loja 4, que faz meus cabelos, unhas, sobrancelhas e muito mais. Um beijo e até. Tchau, tchau.